Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osnes Seyerstadt. Deus pode morrer? A eterna chatice dos deveres de casa está deixando Fazil enlouquecido. Ele tem vontade de pular e gritar, mas se contém, como um menino de 11 anos que deve aceitar seu castigo porque não aprendeu o dever de casa. A mão passa devagar sobre a folha de papel. Ele escreve com letras miúdas para não usar muito espaço, os cadernos são caros. A luz de lâmpada a gás deixa o brilho avermelhado na folha. É como escrever em chamas, ele pensa. No canto da sala, a avó observa com seu único olho. O outro queimou, quando ela caiu num forno que estava sendo construído no chão. A sua mãe, Marianne, está amamentando, Osipe, de 2 anos. Quanto mais cansado fica, mais freneticamente vai escrevendo. Ele tem que terminar, mesmo que leve a noite inteira. Não iria suportar que o professor batesse nos seus dedos com a régua outra vez. Não aguentaria a vergonha. 10 vezes deve escrever o que o Deus é. Deus é o Criador, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus é bom, Deus é sabedoria, Deus é vida, Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus governa tudo, Deus julga todos, Deus. O motivo do castigo é ele ter dado uma resposta errada a uma pergunta na aula de religião. Sempre eu respondo errado, ele se queixa com a mãe, porque quando eu vejo o professor, fico com tanto medo que eu esqueço. Ele está sempre zangado, e quando você comete um pequeno erro, ele te odeia. Deu tudo errado quando Fazil teve que ir ao quadro negro para responder sobre Deus. Ele tinha estudado a matéria, mas quando chegou lá na frente, era como se tivesse pensado em outra coisa enquanto lia. E ele não se lembrava de nada. O professor de religião, com a barba longa, turbante, túnica e calças largas, fixou seus olhos pretos e penetrantes nele e perguntou: Deus pode morrer? Não, diz Fazil, tremendo sob seu olhar, com medo de dar a resposta errada. Por que não? Fazil fica calado. Porque Deus não pode morrer? Nenhuma faca pode atravessá-lo. Nenhuma bala pode feri-lo. Um furor de pensamentos passa pela sua cabeça. Então, pergunta o professor. Fazil enrubesce e gagueja, mas não tem coragem de dizer nada. Um outro menino então responde, porque Deus é eterno, ele diz rapidamente. Certo, Deus pode falar. O professor continua. Não, diz Fazil. Ou melhor, sim. Se ele está querendo dizer que ele pode falar, como é que ele fala? O professor insiste. Fazil emudece de novo. Como que ele fala? Com voz trovejante? Com voz baixa? De novo não consegue responder. Então, você diz que ele pode falar. Ele tem uma língua? O professor pergunta. Será que Deus tem língua? Fazil tenta pensar no que poderia ser a resposta certa. Ele não acredita que Deus tenha língua, mas não tem coragem de dizer. É melhor não dizer nada do que dizer algo errado e deixar os outros alunos zombarem dele, pensa. De novo, um outro menino responde. Ele fala por meio do Alcorão. O Alcorão é sua língua. Correto? Deus pode ver? Continua o professor. Fazil percebe que o professor bate de leve com a régua na palma da mão, como se treinasse para os golpes que em breve aplicará nos dedos de Fazil. Sim, responde Fazil. Como que ele vê? Ele tem olhos? Fazil fica quieto antes de dizer. Eu não vi Deus. Como posso saber? O professor bate nos dedos dele com a régua até jorrarem as lágrimas. Ele se sente o mais estúpido da sala. A dor dos dedos não é nada comparada à vergonha de ficar assim. Por fim, recebe uma lição de casa como castigo. O professor parecia um talibã. Meio ano atrás, todos andavam vestidos como ele. Se você não aprender isso, não pode continuar nessa série. Ele disse por fim. Talvez o professor fosse mesmo um talibã, pensou Fazil. Ele sabia o que eram severos. Depois de escrever o que Deus é 10 vezes, ele tem que decorar tudo. Ele lê de novo antes de repetir em voz alta para sua mãe. Finalmente aprendeu. A avó tem pena do neto. Ela também nunca foi à escola e acha que os deveres são difíceis demais para o menino. Ela segura uma xícara de chá com os tocos dos dedos e que ainda sobraram em suas mãos e sorve a bebida.
Quando o profeta Maomé bebia, ele não fazia nenhum barulho, desfazia-o com serenidade. Mas olha, o motivo do castigo é ele ter dado uma resposta errada a uma pergunta na aula de religião. Eu sempre respondo errado, ele se queixa com a mãe, porque quando vê o professor, fica com tanto medo que esquece. Então, todas as vezes, lembrando do profeta Maomé, todas as vezes que tomava um gole, ele afastava a xícara 3 vezes dos lábios e agradecia a Deus. A avó lança um olhar com seu único olho. É mesmo? A vida do profeta Maomé é a próxima parte do dever. Ele está no capítulo que trata dos seus hábitos e o lê em voz alta, enquanto passa o dedo sobre as letras da direita para a esquerda. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, sempre estava no chão. Ele não tinha móveis em casa porque achava que um homem devia passar sua vida como um viajante, que só descansa na sombra antes de continuar a viagem. Uma casa devia ser apenas um lugar de descanso e proteção do frio, do calor e dos animais selvagens, e para a preservação da privacidade. Maomé, que a paz esteja com ele, costumava descansar no seu braço esquerdo. Quando pensava profundamente, gostava de cavar na terra com uma pá ou um graveto, ou se sentava com os braços em volta das pernas. Quando dormia, dormia para o lado direito, com a palma da mão direita sobre o rosto. Às vezes dormia de costas, às vezes botava uma perna por cima da outra, mas sempre cuidava para que todas as partes do seu corpo ficassem cobertas. Não gostava de deitar com o rosto virado para baixo e proibia os outros de fazerem o mesmo. Não gostava de dormir em quartos escuros ou no telhado. Sempre se lavava antes de deitar e fazia as orações até cair no sono. Roncava baixinho quando dormia. Quando acordava no meio da noite para urinar, lavava as mãos e o rosto ao voltar. Dormia de calção, mas em geral tirava a túnica. Como não havia latrinas na casa nessa época, o profeta costumava andar por vários quilômetros saindo da cidade para não ser visto. Escolhia terra fofa para evitar respingos no seu corpo, e sempre que fazia as necessidades atrás de uma pedra ou uma colina, sempre tomava banho atrás de um manto ou usava um calção quando tomava banho na chuva. Assoava o nariz sempre usando um lenço. Fazia-o continuar a ler em voz alta sobre os hábitos alimentares do profeta, que gostava de tâmara, de misturá-las com leite ou manteiga, que tinha uma preferência especial pelo pescoço e pelos lados dos animais, mas que nunca comia cebola ou alho porque não gostava do mau hálito que provocava. Antes de sentar para comer, sempre tirava os sapatos e lavava as mãos. Só usava a mão direita para comer e só comia do seu lado da travessa. Nunca botava a mão no meio, nunca usava talheres e sim 3 dedos para comer. Para cada pedaço de comida que levava à boca, agradecia a Deus. E quando bebia, ele também não fazia barulho. Ele fecha o livro. Agora vá se deitar, Fazil. Maria já fez sua cama no quarto onde eles estavam comendo. Os 3 irmãos já estão roncando, mas Fazil ainda tem que ler as orações em árabe. Ele decora as palavras incompreensíveis do Alcorão antes de cair no seu tapete sem se despir. Às 7 da manhã, tem que estar na escola. Ele estremece. Islã na primeira aula. Ele cai no sono exausto e dorme inquieto, sonhando que está sendo testado de novo e que não consegue acertar nenhuma resposta. Ele sabe as respostas certas, mas não consegue dizê-las. Lá no alto, nuvens grandes e pesadas se aproximam do vilarejo. Ele adormece e a chuva cai torrencialmente. Penetra no teto de barro e tamborila nos muros lá fora. As gotas de assento se assentam no plástico que cobre as janelas. Uma brisa fria entra no quarto e a avó acorda e vira de lado. Deus seja louvado, ela diz ao ver a chuva. Ela passa os tocos das mãos sobre o rosto como numa prece. Vira-se e continua dormindo. As 4 crianças respiram tranquilas à sua volta.
Quando Fazil é acordado às 5:30 da manhã do dia seguinte, a chuva já amainou, e o sol lança os primeiros raios sobre as colinas ao redor de Cabul. Depois de se lavar com a água que a mãe trouxe para ele, de vestir-se e preparar a mochila, o sol já está secando as poças, deixadas pela chuva noturna. Fazil toma chá ou café da manhã antes de sair correndo. Está de mau humor e implica com a mãe. Ele se zanga quando ela não faz de imediato o que ele pede. Só está pensando no professor de religião. Maria não sabe mais o que pode fazer por seu primogênito. Dos 4 filhos, é ele quem recebe a melhor comida e os melhores cuidados. Ela vive preocupada com sua alimentação, que talvez não seja suficiente para o seu cérebro. É para ele que compra roupas novas quando porventura tem algum dinheiro extra. É nele que ela deposita suas maiores expectativas. Ela lembra de como ficou feliz quando ele nasceu. Ela gostava do casamento com Karimullah. Lembra do parto e da felicidade por ter um menino. Houve uma grande festa e ela e o filho ganharam presentes lindos. Ela recebeu muitas visitas e cuidados. 2 anos depois teve a sua filha. Não houve festa nem presentes. Ela viveu poucos anos com Karimullah. Quando Fazil fez 3 anos, o pai foi morto num tiroteio. Maria ficou viúva e pensou que a vida havia acabado. A sogra Kaori e sua mãe, Bibigul, decidiram casá-la com o irmão mais novo de Karimullah, Hassim. Mas ele não era como seu irmão, não tinha as mesmas habilidades, nem era tão forte. A guerra civil destruiu a loja de Karimullah e eles tinham que viver com o que Hassim ganhava como inspetor de alfândega. Mas Fazil vai estudar e ser homem famoso, ela sonha. Primeiro pensou que ele ia trabalhar na loja do seu irmão Sultan. Ela achava que uma livraria seria um bom lugar para o desenvolvimento do filho. Sultan tinha assumido a responsabilidade de alimentá-lo, e Fazil comia muito melhor lá do que aqui em casa. Ela chorou no dia em que Sultan mandou de volta para casa. Temia que ele tivesse feito algo errado, e mais conhecia os humores de Sultan. E entendeu aos poucos que ele simplesmente não precisava mais de um carregador de caixas. Foi quando seu irmão caçula, Yunus, veio oferecer-se para matriculá-lo na Istiqlal, uma das melhores escolas de Cabul. Fazil teve sorte e pôde começar na 4ª série. Na verdade, tudo tinha sido resolvido para melhor, Maria pensou. Ela pensava com horror do primo de Fazil, da mesma idade, Aimal, o filho de Sultan, que mal via o sol e trabalhava de manhã bem cedo até altas horas da noite, numa das livrarias do pai. Ela passa a mão pela cabeça de Fazil antes dele sair correndo pela rua lamacenta. Ele tenta evitar as poças d'água, pulando em zigue-zague entre elas. Fazil tem que atravessar o vilarejo inteiro para chegar no ponto de ônibus. Ele entra pela frente, onde sentam os homens, e a solavancos viaja até Cabul. Fazil é um dos primeiros a chegar em sala de aula e senta-se no mesmo lugar, na 3ª fileira. Os meninos vêm chegando a um. A maioria deles é magra e mal vestida. Muitos usam roupas largas demais, provavelmente herdadas dos irmãos maiores. Há uma mistura engraçada de estilos. Alguns ainda andam com os trajes do Talibã. Obrigou todos os meninos e homens a usar. Algumas calças foram remendadas embaixo. E à medida que os meninos cresciam, outros achavam calças e blusas dos anos 70 no porão ou no sótão, roupas que os irmãos mais velhos usavam antes de o Talibã chegar ao poder. Um menino vestia uma calça jeans parecendo um balão, amarrada com um cinto na cintura. Outros usavam calças boca de sino. Outros, por sua vez, usavam roupas apertadas demais, a cueca aparecendo por cima do pullover curto. 2 meninos estavam com o zíper aberto, desacostumados com o novo hábito após tantos anos de túnica. Alguns usam as mesmas túnicas xadrez puídas usadas pelos meninos órfãos russos. Parecem que ter também o mesmo olhar arredio de fome. Um veste um casaco enorme e gasto, dobrado até os cotovelos. Os meninos brincam e gritam, jogando coisas pela sala e arrastando as cadeiras escolares.
Ao soar o sinal, o professor chega e todos os 50 alunos estão nos seus lugares. Sentam em altos bancos de madeira fixados às mesas. Os bancos são feitos para 2 alunos, mas em muitos há 3, para que caibam todos. Quando o professor entra, todos os alunos se levantam rapidamente e o cumprimentam. Salam alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. O professor passa devagar pelas fileiras de carteiras, vendo se todos trouxeram os livros certos e se fizeram o dever de casa. Ele verifica se unhas, roupas e sapatos estão limpos, que podem não estar totalmente limpos, mas pelo menos não devem estar totalmente sujos. Senão, vão direto para casa. Então o professor verifica se aprenderam as lições. E nessa manhã todos os alunos escolhidos sabem a lição. Então vamos continuar. Haran? Ele diz em voz alta. Enquanto escreve a estranha palavra no quadro, alguém sabe o que significa Haran? O menino levanta a mão. É uma ação ruim. Uma ação ruim significa Haran. Ele está certo. Uma ação ruim, que não é típica do muçulmano, é haram, diz o professor. Por exemplo, matar sem motivo ou castigar sem motivo, beber álcool é haram. Usar drogas e pecar é haram. Comer carne de porco é haram. Os infiéis não se importam com o que é haram. Muitas das pessoas que para os muçulmanos são haram, para eles são coisas muito boas. Isso é ruim. O professor olha para os alunos. Ele desenha um gráfico com os 3 conceitos: haram, halal e mubah. Haram é o que é ruim, proibido. Halal é o que é bom, permitido. Mubah são os casos de dúvida. Mubah é o que não é bom, mas também não é pecado. Por exemplo, comer carne de porco para não morrer de fome. Ou caçar, matar para sobreviver. Isso é mubah. Os meninos escrevem sem parar. Por fim, o professor faz suas perguntas de praxe para ver se entenderam. Se o homem acha que haram é uma coisa boa, o que ele é então? Ninguém consegue responder. Um infiel? O professor de religião finalmente conclui. É haram. É bom ou é ruim? Agora quase todas as mãos estão levantadas. Fazil não tem coragem de levantar a mão. Ele morre de medo de não acertar a resposta. E se encolhe, como pode na terceira fileira. O professor aponta para os 2 meninos, um dos meninos, que se coloca de pé ao lado da carteira e responde: ruim. Era o que Fazil também teria respondido. Um infiel é ruim.